Glórias a Deus. Vamos já estar abrindo nossas Bíblias. Primeiramente, em Eclesiastes, capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Eclesiastes, capítulo 3. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Vamos ler o versículo 8, apenas a parte dele, o final dele, neste capítulo. Diz: tempo de guerra e tempo de paz. Novamente, tempo de guerra e tempo de paz. Agora vá até segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Aleluia. A partir do versículo 4. Segunda aos Coríntios, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 4, diz: grande é a ousadia na minha fala para convosco, e grande a minha jactância ou mérito, em algumas traduções, a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por vós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Só até aqui, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui, Senhor amado, nós estamos no momento da Tua ministração, da Tua palavra. Venha, Senhor, falar aos nossos corações. Venha trazer, Senhor, luz, ó Pai, ao nosso caminho através da Tua palavra. Que o Senhor cresça, que eu diminua e que a Tua palavra, Senhor, venha ser glorificada em nosso meio. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Vamos ler apenas o finalzinho do versículo 5, que diz: por fora combates, temores por dentro. Esta segunda carta, e principalmente aqui, quando Paulo fala sobre a tristeza dos coríntios, está falando sobre a sua primeira carta. Porque a primeira carta aos Coríntios
na grande maioria dela, foi só chicote, foi só repreensão, foi só exortação à santidade da igreja, para que a igreja viesse a se voltar verdadeiramente para Deus e deixasse as tradições de lado, deixasse as fábulas de lado, deixasse tudo aquilo que, com o passar dos anos, eles foram adquirindo por muitas falsas doutrinas, por muitos falsos ensinamentos que já existiam naquele tempo. Paulo foi levantado para levar o Evangelho de Cristo aos gentios, porque a igreja verdadeiramente começou com 12, e aqueles 12 foram expandindo a igreja, mas aonde os 12 não chegaram, Deus teve que levantar um homem, que foi Paulo de Tarso, para levar o Evangelho para aqueles lugares que ainda não tinham chegado e que também os apóstolos não tinham ido, que foram os 12, os 11 que até Jesus morrer ainda estavam com ele, e até Jesus ressuscitar, e depois que escolheram o 12º, que foi Matias. Quando Paulo ele começa a fazer as suas viagens missionárias, Paulo ele passa em determinados lugares que nem ao menos os apóstolos tinham noção que existia. Mas Paulo, por ele ser um homem que era destemido, que não temia nada em relação ao que lhe podia acontecer naquele tempo, Paulo, ele foi e seguiu o mandado que Deus tinha determinado sobre a sua vida, pois esse era o seu ministério. Então Paulo está falando aqui sobre a tristeza e ainda até mesmo um arrependimento que ele teve de ter enviado a primeira carta a eles. Mas o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que agora ele estava feliz, porque Tito tinha ido até ele e levado boas notícias de como o povo estava agora, de como o povo estava andando conforme o Evangelho de Cristo, a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho da cruz, que estava sendo seguido por todos ali que estavam naquela igreja. Ainda existiam aqueles que torciam o seu nariz, sim, mas a grande maioria já tinha se voltado para Deus, já estava seguindo o Evangelho, já estava seguindo aquilo que o Espírito Santo os conduzia a seguir. Então Paulo, neste momento, ele está regozijando, ainda que ele tivesse, como ele fala aqui, passando por tribulações, passando por angústias, ele recebeu uma notícia que muito alegrou o seu coração. O porquê que eu li aquele primeiro versículo lá de Eclesiastes? Porque verdadeiramente, irmãos, nós vivemos isso ao mesmo tempo. Nós vivemos uma paz interior, que só tem essa paz verdadeira aqueles que estão com Cristo Jesus, e vivemos uma guerra ao mesmo tempo. Vivemos uma paz que o mundo não pode nos dar, mas exteriormente vivemos uma guerra. Não apenas exteriormente, mas interiormente nós vivemos esta guerra. Porque quando Jesus, ele viu que o povo estava buscando o entendimento
diferente do que representava o seu evangelho, ele diz: eu não vim ao mundo para trazer a paz, mas eu vim ao mundo para trazer a espada. A espada que faz divisão entre juntas e medulas, que faz a divisão entre alma e espírito. A nossa alma que se relaciona com a nossa carne e o espírito que se relaciona com o nosso Deus. E pelo Espírito de Deus, nós nos mantemos em conexão com Deus. Porque se fosse pela nossa alma, nós em todo o tempo estaríamos fazendo aquilo que desagradava aos olhos de Deus. Como outrora aqueles que vieram do mundo e hoje estão na casa de Deus, buscando a face de Deus, estavam fazendo. Mas isso nós devemos olhar com os olhos espirituais, vermos que muitas coisas que nós passamos no nosso dia a dia é do mundo espiritual, que os nossos olhos físicos não veem, mas que existem. E a própria palavra de Deus, ela nos ensina isso. Quando o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores espirituais do mal nas regiões celestiais. São coisas que a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas que em todo momento aqueles que são inspirados pelo Espírito de Deus estão sentindo uma guerra interior, uma guerra da carne contra o Espírito. Paulo também ele diz em Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que Paulo está falando ali? Paulo está falando de quando nós estávamos lá nos nossos lares, descansando, aqueles que trabalharam descansando do seu dia de trabalho, aqueles que não trabalharam descansando da jornada de trabalho que tiveram durante alguns dias, mas escolheram estar na casa de Deus, como cada um de nós escolheu. Lutamos contra a nossa carne, lutamos contra o nosso próprio eu, lutamos contra aquilo que queria nos deter de virmos à casa de Deus. É sobre isso que Paulo está dizendo aos Gálatas: que vocês não venham deixar que a carne domine o seu corpo, mas que vocês venham buscar aquilo que o Espírito de Deus ministra 24 horas ao seu coração. Não é a sua consciência, é o Espírito Santo de Deus mostrando o caminho que devemos andar, os desejos que devemos ter. Desejos são muito ruins de serem dominados, porque apenas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus ainda conseguem dominar aqueles desejos carnais que vêm sobre as nossas vidas. Ainda aos Gálatas, lá no capítulo 6, verso 9, Paulo ele vai dizer que aqueles que se inclinam para a carne colheriam corrupção, mas aqueles que se inclinavam para o Espírito colheriam
a vida eterna. E essa vida eterna que a igreja almeja no final da sua caminhada aqui nesta terra. Sabemos que a qualquer momento Jesus Cristo, Ele pode vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Mas enquanto isso, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que olhar para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele próprio fala isso, lá em Mateus 26, 41, quando Ele diz: vigiai e orai para que não caiais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós não podemos deixar ser dominados pela carne. Nós não podemos. Porque quando somos dominados por ela, aí nós não podemos mais dizer: não vive mais eu. Porque enquanto estamos com Deus, nós podemos dizer, mas no momento que nós deixarmos a carne dominar o nosso eu, nós não podemos mais dizer: Cristo vive em mim. Porque quando dizemos Cristo vive em mim, nós estamos dizendo que a vontade de Deus vive em cada um de nós. E foi isso que na oração modelo Jesus diz. Quando Ele ensina a oração modelo, Pai Nosso, Ele diz que a Tua vontade seja feita, assim na terra, como é no céu. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz ali no capítulo 10, que eu creio que é Paulo, e versículo 36, ele diz que para nós alcançarmos as nossas promessas, primeiro temos que fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como Paulo ele diz lá em Romanos 12, 2, que ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus ela é perfeita em nossas vidas. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós não compreendamos o agir de Deus, o manifestar de Deus, nós temos que confiar. Eu costumo citar esse versículo, o porquê que Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto. Ezequiel, capítulo 20, verso 10, ele diz, no contexto, que o povo ficou ali para adquirir um ensinamento. Ou seja, Ezequiel estava dizendo que o deserto é a escola de Deus. E nós temos que todos os dias entender que se em nosso dia a dia não está indo bem, Deus ele quer nos ensinar algo. Todos os dias, diz a palavra de Deus, somos entregues à morte. Mas todos os dias nós morremos para o mundo. Mas para Deus nós estamos vivos. Vivificados pela palavra que foi colocada em nosso coração. Aleluia. As maiores preocupações de Paulo eram a impureza que o povo vivia e os falsos ensinamentos que haviam naquele tempo. Gostaria que vocês abrissem em Colossenses capítulo 2. Olha só o que Paulo ele diz ali. Colossenses 2 diz, aleluias, a partir do versículo 1, vou estar lendo. Quero que vocês saibam quanto
estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas por que Paulo ele está dizendo isso? Olha o versículo 4. Eu digo isto para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Eu quero que vocês olhem para mim, independente do que venha aos seus ouvidos, porque desde aquele tempo já existiam os falsos apóstolos, os falsos profetas, que pregavam aquilo que não era, que não ia direcionado à palavra de Deus. Então Paulo está enviando esta carta agora aos Colossenses, e esse era o contexto da preocupação de Paulo, para que o povo viesse em todo o tempo se firmarem na palavra de Deus, para que não fossem enganados por aqueles que pareciam convincentes, com a sua pregação, com a sua ministração, com as suas profecias. Cada um de nós podemos olhar na palavra de Deus e vermos se tudo aquilo que vem aos nossos ouvidos é verdadeiramente o que a palavra quer dizer. Qual era a principal preocupação de Paulo aqui com a igreja de Laodiceia? E o que nós vemos na igreja de Laodiceia lá em Apocalipse? Uma igreja rica, poderosa, que dizia que não tinha falta de nada, uma igreja que era vista por todos os que estavam ao seu redor como a igreja que tinha o maior poder aquisitivo entre eles. Era a igreja que era a mais pobre, a igreja mais miserável, a igreja que era nu, a igreja que era cega. Foi isso que Jesus denominou aquela igreja que dizia que não tinha falta de nada. E o que ele diz? Estava com vontade de vomitar sobre ela. Porque naquele tempo, talvez, se você pesquisar hoje de onde veio a doutrina da prosperidade, nós iremos ver que veio de um pastor dos Estados Unidos que começou ali com essa doutrina. Mas na palavra de Deus nós já podemos ver que esse ensinamento já existia ali naquele tempo. Porque eles acreditavam não em Deus, acreditavam nas suas riquezas, no seu poder aquisitivo. E a principal preocupação de Paulo era com essa igreja. Antes que João fosse mandado ali para a ilha de Patmos, prisioneiro, antes de Jesus se revelar a ele, Paulo já tinha essa preocupação com essa igreja. E nós não podemos fechar os nossos olhos
com uma igreja que diz que se você não tiver um poder aquisitivo nesta terra, você não está andando com Deus. A palavra de Deus diz que o rico e o pobre se encontraram. O rico e o pobre, ambos fez o Senhor. Ambos o Senhor fez. A palavra de Deus diz que aquele que zomba do pobre está zombando do seu próprio Criador. Nós não podemos nos deixar enganar por uma podridão que estão fazendo o Evangelho de Cristo nos nossos dias. Nós temos que lutar contra tudo isso. Paulo tinha essa preocupação desde aquele tempo. E Paulo teve a preocupação porque ele falava sobre isso também na sua primeira carta, a sua primeira carta aos Coríntios. Mas ele entendia que toda repreensão iria trazer uma recompensa sobre todos eles. Sabe por quê, igreja? O versículo 10 diz o quê? Que nós lemos lá no início da palavra tema. Porque toda tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. Então aquela tristeza que muitas das vezes vem sobre o nosso coração, isso é para trazer sobre cada um de nós um aperfeiçoamento sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre tudo aquilo que Deus tem edificado dentro de cada um de nós. Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exortados e corrigidos. Paulo tinha essa convicção de que a sua palavra não voltaria vazia. A palavra de Deus, ela não voltará vazia. Antes ela prosperará para o qual foi enviada. E não é diferente em nossas vidas. Ela vem para nos edificar. Ela vem para prosperar. Edificar em cada um de nós o verdadeiro avivamento. Qual é o verdadeiro avivamento? De nós olharmos para nós mesmos e falarmos: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu não posso mais viver, muitas vezes, para aqueles que vivem dessa forma, uma vida de engano. Eu preciso mudar. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Vivemos ao mesmo tempo tempos de paz e tempo de guerra. Guerra contra a nossa carne, contra o nosso eu. Mas paz que somente Deus pode nos dar. Ainda que sejamos entristecidos, que nós venhamos crer que essa tristeza que é operada segundo Deus, ela produz em nós arrependimento. Arrependimento dos nossos erros e de tudo aquilo que muitas das vezes a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos e te glorificamos aqui esta noite.
declaramos tua soberania sobre nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que não são lutas exteriores, ó Pai, que temos que combater, muitas das vezes, mas interior, espiritual. Lutas, ó Pai, que os nossos olhos muitas das vezes não veem, mas que existem. Deus amado e poderoso, venha agir, Senhor, no meio da tua igreja. Venha libertar, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, movidos por um espírito enganador. Liberta, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão dominados pelo seu eu, por tantas coisas, ó Pai, que eles acham que é o certo, mas não é. Deus amado, em nome de Jesus, a tua palavra ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Assim, Senhor, como o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, Deus amado, que nós venhamos ter essa preocupação, Senhor, que nós não venhamos ser movidos, ó Deus, por aquilo que muitas das vezes vem ao nosso ouvido, mas por aquilo, ó Pai, que traz ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir, Senhor amado, venha trabalhar, Senhor, em cada coração, em cada vida, Senhor, lançando por terra tudo que não vem de ti, toda hipocrisia, tudo aquilo, Senhor, que não é reto aos teus olhos, mas que venhamos, ó Pai, nos humilhar, que venhamos, ó Pai, considerar o Senhor como nosso fiel e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o Senhor de toda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, e nos fortalece como igreja do Senhor que é esta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Graças a Deus. Amém e graças a Deus.